Boa noite, queridos. Vamos continuar a nossa jornada pela estrada do autoconhecimento, andando junto com Davi nesse caminho de conhecer a si mesmo. Porque nós somos, como falamos na semana passada, a criação de Deus. E conhecer a si, a sua natureza, é conhecer a obra de Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre ameaças. Todos nós sofremos ameaças. Todos nós enfrentamos ameaças. Algumas ameaças, elas são impessoais. Você pode ter a ameaça de um grande temporal, que pode ameaçar a sua casa, ameaçar a sua vida, ameaçar a sua agricultura, a sua lavoura. Você pode ter uma ameaça que ela não é pessoal contra você, mas ela vem de pessoas. São as ameaças que envolvem as nossas estruturas políticas, econômicas, sociais, pelo fato de estarmos no Brasil, pelo fato de estarmos no século 21, pelo fato de estarmos enfrentando essa enfermidade da Covid-19. Tudo isso são ameaças que vêm sobre nós. Nós temos ameaças de enfermidades várias, todos nós tememos enfermidades. Nós temos ameaças de desemprego e às vezes nós temos algumas ameaças mais pessoais, quando alguém se volta contra nós. Na nossa igreja nós tivemos um irmão que foi agente penitenciário e ele precisou deixar a capital e vir para o interior porque havia ameaça contra a sua integridade física por parte de facções. Nós temos na nossa igreja hoje pessoas que precisaram mudar de estado porque foram testemunhas de crime e passaram a sofrer ameaças, né? Desde o tempo de escola, quando existia o tal do bullying, as pessoas ameaçavam. Eu, pelo menos, né? Como sempre era o menor da turma, estava sempre alguém me ameaçando e querendo fazer uma coisa, fazer outra. Enfim, as ameaças, elas existem. Quais são as ameaças que você mais enfrenta? Pensa um pouquinho sobre isso. Quais são as ameaças que você mais enfrenta? Bom, a gente disse que a nossa caminhada ela é com Davi, né? Então em 1 Samuel, capítulo 17, narra uma batalha dos israelitas contra os filisteus. E a narrativa fala que saiu do arraial dos filisteus, eu estou em 1 Samuel 17, 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Agora no versículo 8 diz que ele parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O que a gente vê aí é que Golias, ele constituía uma ameaça contra Saul, contra os israelitas. Saul era o grande guerreiro dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Israel na posse da terra. Eles queriam ter a terra, que a terra fosse deles, porque quando os israelitas chegaram, eles já estavam naquela região. Golias era o grande guerreiro dos filisteus. Golias, ele tinha quase 3 metros de altura. A armadura de Golias pesava mais do que um saco de cimento. Só a armadura pesava 60 quilos. A ponta da lança, só a ponta da lança de Saul pesava 7 quilos.
E por causa dessa altura e dessa armadura, Golias, ele era bastante arrogante e bastante presunçoso. É muito difícil quando uma ameaça desse tamanho vem sobre nós. A ameaça de Golias, diz o versículo 11, causava assombro e temor, causava espanto e temor. Assombro é perplexidade. Assombro é dizer: o que faremos agora? O que faremos? Temor é medo. Estamos perdidos. Então Israel se sentia assim diante daquela ameaça, sentia-se perplexo, sem saber o que fazer, sentia-se perdido, impotente diante daquela ameaça que era Golias. Todos nós enfrentamos ameaças. Todos nós, independente do trabalho que nós temos, nós enfrentamos ameaças. Mas cada um, dentro da sua vida específica, enfrenta ameaças específicas. Não é? Uma pessoa, se está envolvido, por exemplo, como eu citei, esse irmão que foi agente penitenciário, um tipo de ameaça. Eu falei também de quando eu era garoto, né, lá nas ruas da Brasilândia, outro tipo de ameaça. Um crente que está numa região resistente ao evangelho, outro tipo de ameaça. Um funcionário que quer ser honesto diante de um ambiente corrompido, outro tipo de ameaça. Uma esposa que tem um marido violento, outro tipo de ameaça. Um menor de idade que é abusado por adultos, outro tipo de ameaça. Cada um tem ameaças diferentes. Há pessoas que vivem sob a ameaça do desemprego. Você vai ser demitido. Você vai ser demitido. É a maneira de manter a pessoa presa, né? Segurando a pessoa pela ameaça do desemprego. Outras pessoas, em relacionamentos passionais, estão presas pela ameaça até de morte. Não, se você não for minha, não vai ser de ninguém. E aí vai. Toda ameaça, ela traz inquietação mental. Inquietação mental. Você para e a sua mente não para. Você dorme e a sua alma não dorme. Há uma inquietação constante. Toda ameaça, ela traz desequilíbrio emocional. As nossas emoções, elas ficam extremamente fragilizadas. A gente pode estourar por qualquer coisa, a gente pode chorar por qualquer coisa, a gente passa a viver um desequilíbrio emocional e às vezes provoca mudanças não desejadas. Na história de Davi, a gente vai ver lá na frente. Por causa das ameaças de Saul, Davi precisou mudar de cidade, mudar de região, né? Eu citei há pouco uma família na nossa igreja que precisou mudar de estado por causa de ameaças. Quantas vezes uma pessoa precisou mudar de escola, né? Eu conheço, o ano retrasado, acompanhei a história de um garoto que os pais precisaram mudar de escola, porque já não aguentavam mais o nível de bullying que a criança enfrentava. Então, muitas vezes, as ameaças nos levam, provocam em nós mudanças não desejadas. Mas a pergunta que fica é: o que fazer? Todo animal, inclusive nós, seres humanos, temos duas reações instintivas diante da ameaça: ou ataque ou fuga. Você pode observar dois cachorros brigando. De repente, um ataca e o outro vem para cima. Mas quando um deles percebe que o outro é mais forte, ele foge. Davi, como guerreiro, teve momentos que ele fugiu. Sim, no capítulo 19, a gente vê momentos na vida de Saul, de Davi, que mesmo sendo guerreiro, ele fugiu. Mas teve momentos também, como guerreiro, que ele atacou. Ou seja, Davi agiu por instinto.
ele fugiu e atacou? Não. Olha só. 1 Samuel, capítulo 19, no versículo 10, diz que procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. No capítulo 23, versículo 2, a gente tem outra situação. Quando a cidade de Keila é atacada, aí Davi consultou ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Nas duas situações de Davi, ele sempre estava buscando e perguntando ao Senhor aquilo que ele deveria fazer. Davi, ele poderia agir por instinto, mas ele agiu pela direção de Deus. Quando Davi foge de Saul, um dia Davi está dentro de uma caverna com os seus soldados e Saul entra lá dentro para aliviar as suas necessidades, e os homens de Davi falam: olha, Deus entregou ele nas suas mãos, mata ele agora, ele está nas tuas mãos. E aí ele fala: não, eu não vou levantar as minhas mãos sobre o ungido de Deus. Ou seja, Deus colocou ele como rei, Deus que vai tirá-lo. É a vontade de Deus que tem que prevalecer, não a minha vontade. Nessa situação de Keila, novamente, a cidade de Keila está sendo atacada, ele pergunta a Deus: eu devo ir? Devo ir? E aí então Deus diz: vai lá, tem uma ameaça, vai atrás. Também, acho capítulo 30 ou 31, acho que é capítulo 30, tem a questão de Ziclag, que era a cidade de Davi na terra dos filisteus, quando os amonitas atacam a cidade e levam as esposas de Davi e as outras esposas, e os filhos de Davi e os outros filhos, e Davi vai e pergunta para Deus: eu devo ir atrás deles? Eles são uma ameaça, eles vieram levar a nossa família, eu devo ir atrás deles? E Deus diz: vai, e você vai livrar aqueles que são seus. Esse é um conhecimento que você deve ter sobre você, e é uma decisão que você deve tomar. Qual é o conhecimento? O conhecimento é o que o seu lado da carne, o seu lado humano, é um lado sujeito aos mesmos instintos que qualquer animal. Um cachorro, um gato, um leão, um homem, uma mulher, qualquer animal, diante de uma ameaça, ele tem dois instintos: atacar ou fugir. Mas nós, como seres humanos, gerados à imagem e semelhança de Deus, e que agora estamos em Cristo Jesus, e que temos o Espírito de Deus habitando em nós, nós temos uma terceira via, um terceiro caminho, uma terceira possibilidade, que é nem atacar e nem fugir, é consultar a Deus aquilo que deve fazer. Poderá acontecer, como aconteceu com Davi, em alguma situação você consultar a Deus e Deus dizer: ataque. Poderá acontecer de alguma situação você consultar a Deus e Deus dizer: fuja. Aconteceu com José, o pai de Jesus. Diante da ameaça de Herodes, diz as Escrituras que José e Maria fugiram para o Egito com o menino. A fé ou falta de fé não está no fato de fugir ou atacar. A fé ou falta de fé está no fato de não ouvir a Deus e não seguir a direção de Deus. Aí é que está o problema da fé. Há pessoas que acham que não, eu tenho Deus e eu vou para cima mesmo, eu não vou fugir coisa nenhuma. Mas e se Deus mandou você fugir? E se Deus mandou você ir para outro lugar? E se Deus mandou você tomar outro caminho? Aí, por fé, você vai fugir, por fé, por crer nele. Mas se Deus disser: ataca, vai para cima, que eu garanto, como Deus fez com Davi em relação a Golias, uma história que não acaba hoje, uma história que continua, por fé,
Davi foi para cima de Golias e Davi venceu Golias. Olha só, tome uma decisão de buscar a Deus quando você estiver diante de qualquer ameaça. O seu coração vai bater forte, a sua boca vai ficar seca, a sua perna vai ficar bamba. Normal. Mas, mesmo com essas reações, busque a Deus. Pergunte para Deus o que você deve fazer diante daquela ameaça. E Deus vai te dirigir. Deus abençoe. Na semana que vem, nós continuamos na nossa estrada do autoconhecimento com o nosso companheiro Davi. Deus abençoe.